Em março do ano passado, então já há um ano, eu lancei o livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. É aquele livro que fica ali atrás e eu trouxe ele aqui mais para perto. Essa rosquinha aqui é a iluminação, tá? Esse aqui é a capa, muito bonito o livro. E o livro, ele é o melhor conteúdo para que você possa entender quem é o presidente, o pensamento dele, mas principalmente o comportamento do Bolsonaro. O link está aqui na descrição se você quiser comprar o livro, mas se você não quiser comprá-lo, vou deixar aqui na descrição também a playlist com todos os capítulos com as minhas videoaulas e você pode acompanhar. É o cenário antigo do canal, vocês vão ver como que era o cenário antigo, um pouco mais precário, mas todos os conteúdos estão lá. E nesse momento que nós estamos vendo um novo conflito do Bolsonaro surgindo e agora contra os militares, o livro ele ajuda bastante a entender alguns aspectos do Bolsonaro, principalmente um fator comportamental para ele ter entrado em rota de colisão com as Forças Armadas. Porque não é só uma questão do Bolsonaro querer apoio para mostrar poder. Não é nem para questão de golpe militar, não. O Bolsonaro precisa das Forças Armadas para fazer aquele jogo de sombra parecer que ele é muito maior do que ele realmente é, o tamanho dele real. Só que tem um outro fator que é o ressentimento. O Bolsonaro ele é alguém muito ressentido com os militares, com as Forças Armadas. E eu quero explicar isso para você nesse vídeo. Porque é um elemento que eu não vi outras pessoas colocando na jogada, vi alguns comentários aqui e acolá, mas sem muita explicação, sem muita profundidade, porque nós temos relatos do próprio Carluccio falando desse ressentimento que a família Bolsonaro tem com o Exército. E existe uma outra característica do Bolsonaro, que eu inclusive falo aqui no livro, é o capítulo 2, você pode procurar na playlist, que é a política do confronto. O Bolsonaro, ele não é alguém que entra nos lugares para governar. Ele não é um agente político administrativo ou um agente gerencial. Não. O Bolsonaro ele é um agente do caos e ele provoca esse caos com conflito. Sempre foi assim. Em toda a trajetória dele. No Exército, quando ele estava lá, quando ele tinha uma vinculação com o Exército, ele provocou o caos. Ele entrou em rota de colisão com os seus superiores para cobrar melhores salários, melhores condições de trabalho para as tropas. Falou que iria explodir bombas. Então ele provocou o caos. Depois ele falava que para não condenar já como político, para não pagar imposto de renda, metralhar 30 mil, foi lá para cima da Maria do Rosário e agora como presidente, logo no primeiro mês de governo, ele já arrumou confusão com o partido que o elegeu, que foi o PSL. Depois ele brigou com o Centrão, brigou com o STF, arrumou confusão com a França, com a China, ele arruma confusão com todos. Porque ele é um agente do caos e ele faz isso com a política do confronto dele. Em todo momento ele precisa confrontar alguém. Isso faz parte do ser político, do comportamento político de Bolsonaro e também do comportamento pessoal. E agora, nesse momento, ele entra também em confronto com o Exército. E o que o Bolsonaro procura nesse confronto? Ter um pouco mais de poder perante o Exército? Sim, mas há um forte ressentimento no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca conseguiu chegar a níveis hierárquicos maiores no Exército, porque ele foi expulso. Não foi, nem tudo bem, ele não foi expulso, teve lá um julgamento muito estranho, mas ele nunca conseguiu chegar a hierarquias mais elevadas. E claro que isso causa uma certa frustração, porque ele sempre foi alguém ridicularizado no quartel. Porque antes mesmo do problema com as bombas e todo o protesto que ele fez para cobrar melhores salários para as tropas, ele já teve um problema administrativo, que ele roubava paraquedas velhos, lonas do Exército para fazer bolsas e vender. Isso é crime, ele não pode fazer isso. Então ele nunca foi alguém bem visto. E quando o Bolsonaro teve o problema do Exército, que o pessoal fala que ele foi expulso, a situação ficou ainda pior. Porque o Bolsonaro ele ficou conhecido como o capitão da bomba. E tem uma entrevista que já foi de 2019, uma entrevista muito importante, que é do Carluccio com a Leda Nagli, aquela jornalista. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E nessa entrevista, que é uma entrevista rara, porque o Carluccio ele não concede entrevista para as pessoas, ele revela uma certa mágoa, um ressentimento muito forte da família Bolsonaro, mas principalmente dele, Carluccio. E ele é alguém muito parecido no comportamento com o Bolsonaro.
Na entrevista ele fala, olha, da parte do meu pai tá tudo certo, não sei, papapá. Mas o que acontecia? Quando o Bolsonaro saiu do exército nos anos 80, ele foi muito mal visto pelo meio militar. E tem lá no Rio de Janeiro uma praia que é chamada Praia do Exército, que os familiares, os soldados, os integrantes do exército podem visitar. O Bolsonaro teve uma vez que levou a família dele até essa praia, mas ele foi barrado na porta. E isso marcou muito o presidente e também o Carluccio. Porque o Carluccio ele ficou muito ressentido, provocou o ressentimento naquela época do Carlos. O Flávio ele já era um pouco mais velho. O Carluccio ele estava numa etapa de desenvolvimento e o Bananinha ninguém ligava para ele, mas ele era muito jovem. Então ele não tinha ainda, se ele não tem hoje condição de entender, imagina na época que ele era uma criança, uma banana ainda menor. Mas isso marcou o Carluccio. Fora que os filhos do Bolsonaro, o Carluccio, o Flávio e o Bananinha, não podiam estudar em colégios militares. Então eles se sentiam um pouco segregados pelas Forças Armadas, principalmente pelo Exército. Por esse motivo que eles sempre apoiam a ala ideológica quando há os embates contra os militares. O Carluccio, toda oportunidade que ele tinha, ele cutucava o general Mourão. Tanto que o Bolsonaro, ele autorizou um pedido de impeachment contra o Mourão. Porque o Marco Feliciano protocolou lá em 2019 um pedido de impeachment contra o vice-presidente e o Bolsonaro sabia disso. E o arranca-rabo do Carluccio com o Mourão sempre foi muito duradouro. E piorou quando o Bolsonaro queria colocar o Léo Índio em Brasília no gabinete do Santos Cruz, no Ministério do Santos Cruz, que era a Secretaria de Governo. O Santos Cruz não deixou. E aí o Carluccio estrelou completamente. E por que isso? Porque há essa animosidade entre o Bolsonaro e o Exército, por conta de tudo o que aconteceu e pelo fato do Bolsonaro nunca ter chegado a cargos mais altos. Agora que o Bolsonaro tem o poder da caneta, e esse é o poder mais importante de todos, porque ele consegue dar cargos para os militares, ele está tendo uma espécie de vingança. Não é pelo golpe que ele quer os militares, é uma demonstração de poder, mas também uma demonstração de vingança por parte dele. Ele quer mostrar agora aquele que vocês menosprezavam, que vocês não deixavam nem frequentar a própria praia que vocês frequentavam, que eu tinha que atravessar a rua enquanto vocês estavam passando, agora eu mando em todos vocês, porque eu tenho uma caneta e eu dou verba para vocês. E mais ainda, o que ele quer fazer? Ele quer mostrar que não você não precisa ter um grande conhecimento para ocupar os cargos que vocês ocupam. Pujol, quem é você, Pujol? Qualquer um pode ocupar o seu cargo. É aquela velha situação do cavalo incitatus. O que é o cavalo incitatus? Era o cavalo do Calígula. E o Calígula ele tinha esse cavalo, que era um cavalo de corrida, ele amava o cavalo. Ele dormia com o cavalo no estábulo, ou o cavalo dormia com ele no quarto. E nos dias de competição tinha toque de recolher em Roma. Se alguém acordasse o cavalo, era condenado à morte. E o Calígula, para desafiar o consulado de Roma, ele nomeou o cavalo como cônsul. Para falar, olha, qualquer animal pode ocupar os cargos que vocês ocupam. E ele faz isso sempre com os ministérios. Colocou o Vélez Rodrigues, cara não sabia nem falar português para ministro da Educação. Colocou o Ernesto Araújo, Damares Alves, Guedes. Por que ele faz isso? Para mostrar, olha, o Cássio Nunes no STF, e ele ventilou a Damares no STF, mas ele faz isso para mostrar, olha, não há mérito algum nos cargos que vocês ocupam, porque ele não liga para a República. Isso eu falo aqui no livro, na introdução, distinção entre República e democracia. E as Forças Armadas pertencem à República. Então ele quer destruir tudo, como agente do caos, para mostrar, olha, eu não fui general, eu não alcancei as hierarquias mais elevadas do Exército, porque, não pelo fato de eu ser um imbecil, um idiota, porque qualquer um, vocês não têm nada de especial para ocuparem esses cargos. E é isso que ele está fazendo. Ele também tem uma vingança contra as Forças Armadas. E agora que as Forças Armadas se voltam contra ele e não o escutam como presidente, ele fica ainda mais revoltado. E ele tenta dividir, provocar um racha, tirando o general, colocando um outro comandante, mas não dá certo. Porque, da mesma forma que ele tem um ressentimento com os seus superiores, os generais, a alta cúpula do Exército, das Forças Armadas, ela olha para o Bolsonaro e olha com desdém, olha com desprezo, porque sabe todo o passado dele.
Elas sabem disso. Hoje, abaixam a cabeça e atendem às normas, às exigências de Bolsonaro porque ele tem a caneta. Mas o alto comando das Forças Armadas não tolera isso. Por isso, que como eu falei hoje à tarde, eles pedem ou pensam no impeachment do presidente para resolver toda essa situação, todo esse desgaste. E já começam até a falar em Mourão como presidente da República. Eu quis trazer esse outro elemento, o ressentimento, para explicar um pouco mais toda essa situação do Bolsonaro com as Forças Armadas e de onde surge toda essa animosidade. Se você gostou, clique no gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.